Tudo bem? Meu nome é Alexandre. Meu nome é Pedro. Estamos aqui, somos do Varandão, um buffet de churrasco especializado em cortes e atendimento premium aqui na Grande Vitória. Estamos a convite do jornal A Tribuna para apresentar algumas receitas de molhos. Alguns a gente utiliza no nosso buffet e a gente vai dar a oportunidade de vocês fazerem na sua casa. Nossa primeira receita que a gente vai fazer vai ser um chimichurri, que é um molho tradicionalmente argentino, uruguaio, tem diversas origens e diversas maneiras de fazer. A gente vai fazer uma receita que é tradicionalíssima, com alguns ingredientes base, mas claro que na sua casa você pode acrescentar, elevar o nível dela, e a gente vai trabalhar com alguns ingredientes aqui que são fundamentais. O primeiro que a gente vai utilizar vai ser uma salsinha, e cebolinha, que é o que a gente chama tradicionalmente como cheiro verde, né? A quantidade que a gente utiliza para poder fazer normalmente é o máximo, porque cada receita vai seguir a quantidade que você quer fazer. Então a gente vai trabalhar mais ou menos com meio maço, que o rendimento é grande. Aqui a gente tem meio maço de cebolinha, meio maço de salsinha. A gente vai utilizar um pacotinho de orégano. Claro que fresco também fica muito bom, mas nesse caso a gente vai estar usando o desidratado. E é um pacotinho de 200 gramas também de orégano já desidratado. E a gente vai utilizar também um pouquinho de alho. A gente está utilizando alho fresco picadinho, que a gente também está colocando aqui na nossa receita. E claro, tudo que a gente for fazer em relação a receitas, a gente pode elevar essa experiência. Então você pode fazer um alho confitado na sua casa, você pode saborizar esse alho com alecrim, com tomilho, deixa ele curtindo e depois você utiliza na receita. Tudo isso vai potencializar a receita. Mas a gente está fazendo uma maneira tradicional, base, para que você também possa elevar esse molho dentro da sua casa. Isso aqui fica a opção, a gente está usando pimenta dedo de moça. Pode estar usando calabresa também, né? Pode estar usando pimenta calabresa, pode estar usando pimenta de cheiro, tudo isso também fica muito gostoso. E se for usar pimenta dedo de moça, nesse caso a gente está usando sem semente, porque a gente não quer tanta ardência, tanta picância. Então a gente está utilizando aqui uma pimenta dedo de moça para esse preparo. Tradicionalmente, os hermanos, né, nossos hermanos, eles utilizam óleo de cozinha para fazer esse preparo. A gente está optando por fazer hoje com azeite, tá? A gente está fazendo com azeite, mas se você quiser seguir a tradição, é feita com óleo. E aí, quanto de azeite que eu vou usar? O importante, gente, você tem que ter o coração para fazer a receita, né? Então você vai ter que ter uma certa noção. Mas a gente quer que todos os ingredientes estejam envolvidos nesse óleo, para ele ficar, né, bem homogêneo, bem legal. E para trazer uma acidez, a gente vai usar um pouco de vinagre de vinho tinto também. E aí, também é a gosto, tá, gente? É uma coisa que precisa do coração mesmo, mas não é necessário muito, que a gente só quer envolver os ingredientes. E como toda receita, para potencializar, um pouquinho de sal e pimenta do reino. A gente vai misturar um punhadinho de cada, e aí eu vou mostrar para vocês aqui essa base de como que ela ficou, tá? E aquilo, sempre provando, sentindo como que é, precisar dar uma ajustada, só fazer de novo. Mas a base da receita é essa. E claro, o ideal é você deixar curtindo, né, de um dia para o outro, para o sabor agregar mais, né, potencializar isso. Mas a base da receita é essa. Vamos reproduzir aqui agora uma receita de um pesto de manjericão. É uma receita que vem lá de Gênova, da Itália, e que é muito utilizado em pratos com massas, mas pouca gente sabe que no churrasco funciona muito bem. No nosso empreendimento a gente utiliza muito com cordeiro, é uma combinação sensacional. Os ingredientes que a gente vai usar vai ser manjericão fresco, alho, azeite, queijo parmesão, e aí você pode usar o ralador mesmo, e a gente está usando castanha de caju, mas podem ser outras castanhas também. Sal, pimenta do reino, não pode faltar na receita, e um pulo do gato, que é gelo também, que é para a gente deixar esse pesto de manjericão bem verdinho, bem bonito, com uma cor bem viva, né? Então a gente vai começar a fazer, a gente precisa da ajuda de um liquidificador, que a gente vai bater todos esses ingredientes juntos e dar uma composição muito bacana, muito bonita mesmo. E como eu vim falando, né, a gente utiliza isso no churrasco e pode ser usado, acredito, com qualquer tipo de preparo, que fica muito bom, é muito saboroso. E a gente está utilizando aqui
Novamente, os dentes de alho não precisa cortar, como vai usar o liquidificador, vai bater, então isso vai se homogeneizar tudo e vai ficar bem legal. Vocês vão acompanhar aqui agora. A gente está utilizando aqui um maço de manjericão, um cilindro de parmesão, um punhadinho mesmo assim de castanha, não precisa de muita coisa, 2 dentes de alho, um punhadinho também de sal e pimenta do reino e utilizando aí mais ou menos cerca de 200 ml de azeite de oliva também. Só é importante também, gente, a gente já utiliza o sal e pimenta do reino já junto, tá? A gente já tem um blendzinho disso daqui, facilita nos preparos e tudo mais, então, claro, se você for moer a pimenta na hora, vai ficar muito bom, né? Dá um outro sabor, mas nesse caso aqui, pra gente ter uma praticidade e agilizar, a gente tá utilizando já tudo juntinho aqui, tá bom? Gente, uma dica importante, quando for fazer o pesto, na hora que finalizar e for guardar na geladeira, colocar uma capinha de óleo ou de azeite por cima para criar uma película. Isso vai evitar que vai escurecer o molho. Então ele vai preservar essa cor bonita, bem verdinha, que é o molho pesto. Gente, nossa receita que a gente vai fazer agora é um molho barbecue, que é um molho americano. Ele é proveniente lá da região do Texas. O pessoal utiliza muito na carne de boi, na carne de porco. E o churrasco, o barbecue americano, ele tem se popularizado muito aqui no Brasil nos últimos anos aí, desde 2018, 2019, então fez muito sucesso. E o molho barbecue se popularizou e virou uma marca, né, realmente no churrasco. E a gente utiliza muito realmente nos nossos preparos com porco também, porque realmente combina muito. E ele vai utilizar elementos cítricos, vai utilizar elementos defumados, vai utilizar coisas doces também. E a gente vai apresentar para vocês os ingredientes que a gente vai utilizar na nossa receita. Basicamente, ele vai com cebola, que a gente vai trazer esse sabor diferente da cebola e alho, tá? Molho inglês pode ser utilizado shoyu também. Hoje a gente vai ou os dois. Hoje a gente está utilizando molho shoyu. Vai ketchup, alguns preparos tem mostarda, e aí pode ser mostarda Dijon, mostarda Lancienne, enfim, diversos tipos. Hoje a gente está usando a Dijon. Para trazer o elemento doce, tradicionalmente é utilizado o açúcar mascavo também. Hoje a gente está preparando com melado de cana, né? Que ele traz um sabor um pouco mais acentuado. Acidez, com um pouquinho de vinagre de maçã também, não muito, mas pode ser utilizado limão e o sal e pimenta do reino para a gente completar. Para aromatizar todo esse preparo também, a gente fez um buquezinho garni de tomilho e alecrim também, que ele vai ficar ali agregando esse sabor aos poucos, mas como eu apresentei no chimichurri, tem muitas variações, muitas nuances, pode ser utilizado páprica. Vamos botar um pouquinho também de páprica defumada para trazer esse gosto de defumado. A gente não colocou aqui no preparo, tá? Mas a gente tem um pouquinho de páprica defumada que a gente vai trazer. Muita gente usa fumaça líquida, fumaça em pó, ou então faz esse preparo, leva na churrasqueira e deixa defumando, que traz aquele saborzão bem defumado mesmo, mas esse preparo vai ter essa base que a gente vai apresentar. O importante é você saber que a sua criatividade pode elevar o nível da sua experiência da sua receita. A gente pode estar brincando com a jabuticaba para trazer o agridoce, a rapadura, muita gente bota a goiabada cascão, né? Para ficar aquela coisa mais doce. O famoso barbecue de goiabada. Isso daí, ficou bem legal. Então a gente vai fazer esse molho, a gente gosta de utilizar numa panela um pouco mais alta, porque quando a gente colocar todos esses elementos, todos esses ingredientes, a gente vai fazer uma redução desse molho para poder criar uma textura bacana. E ao final de tudo a gente vai mixar também para deixar lisinho. Mas se você gosta daquela coisa rústica, bonita também, não precisa mixar. Fica de acordo com o que você quiser fazer para o seu preparo, tá bom? A gente vai começar, né, colocando um pouquinho de óleo e a gente vai caramelizar um pouquinho dessa cebola. E logo depois a gente vai entrar com alho também. A cebola, né, ela fica pronta antes do alho, então é importante a gente fazer essa caramelização da cebola primeiro, tá? E a gente não vai utilizar, a gente vai usar assim um punhadinho de tudo, vocês vão ter a receita toda depois, mas é pra gente ter uma base mais simples, mais rápida para poder apresentar para vocês, né? Então a gente vai colocar aqui um pouquinho de cebola, aí a gente está acrescentando um pouquinho do alho também, tá, gente? Então a gente vai dar uma caramelizada nisso daqui primeiro. Não tem problema já colocar o alho nessa fase aqui do processo, tá? Que a gente vai entrar com os líquidos, né? E tudo isso vai se envolver. A ideia mesmo é criar uma camada de sabores, tá? Já no início do preparo também,
a gente vai acrescentar um pouco de páprica para essa páprica já envolver o sabor da cebola e do alho, tá, gente? A gente vai entrar agora com o molho inglês, que a gente já deu uma caramelizada legal aqui na cebola, tá, gente? Então a gente vai entrar com ele, que a gente vai começar a fazer, você já vê que o aroma já fica bem diferente, tá? E para não demorar muito essa redução também, a gente já vai colocar um pouco de ketchup. E à medida que a gente vai envolvendo aqui, tá, gente? Esses sabores aqui, a gente vai colocar um pouquinho do vinagre de maçã para poder trazer essa acidez também. Pouca coisa, que a gente não quer também que ele roube demais o sabor, mas é importante colocar. Então a gente colocou um pouquinho aqui. Eu vou dizer assim, 2 colheres de sopa, eu acho que fica legal para ser uma referência bacana. E a gente vai utilizar o bouquet garni, que a gente está utilizando o tomilho e alecrim aqui. Essas ervas que tem um potencial aromático forte, fica muito legal. E a gente amarrou eles, porque a gente vai colocar para ele saborizar e soltar bastante sabor. Porque quando ele está amarradinho assim depois, a gente só tira ele e tá tudo certo. Você pode utilizar direto no preparo também, colocar ele picadinho, você pode utilizar ele desidratado, mas a gente acredita que assim também ele traz um sabor bem bacana, dá uma elevada no potencial dele. Então a gente vai colocar aqui um pouquinho. E o último ingrediente que a gente vai utilizar hoje é o melaço de cana, que a gente não vai colocar agora. Por quê? Ele tem um potencial de caramelização muito forte e a gente não quer que ele pegue no fundo, que a gente está trabalhando agora a redução da receita. Então a gente vai deixar ele um pouquinho mais para o final, mas para trazer esse doce, como eu disse, pode ser utilizado açúcar mascavo e o que está muito famoso, que está muito na moda e o pessoal gosta bastante também, que é colocar uma goiabada cascão. Você pica ela todinha, coloca, só tem que ter cuidado, justamente como esses elementos doces eles caramelizam, né? Para não agarrar no fundo da panela e gerar uma experiência ruim para você limpar ela depois também, né? E antes que eu me esqueça, né, gente? Vamos colocar um pouquinho de sal e pimenta do reino, um punhadinho. Mas isso aqui, gente, precisa ser provado. Então, quando ele der uma redução, a gente vai provar um pouquinho para saber se a gente precisa fazer alguma correção. Porque a gente tem as receitas, tem tudo isso, mas tem elementos, né, da receita que é temperatura, que é fogo, que é a quantidade que a gente utilizou, a redução que fez. E um bom chefe, ele sempre está verificando e provando aquilo, independente de ter uma ficha técnica ou não. Bom, agora já deu uma reduzida legal, o molho ele já está com uma textura bacana. Eu vou fazer o que agora? Eu vou retirar o meu bouquet garni, que são as minhas ervas aqui, tá, gente? Então, tirando elas aqui. E já vou entrar com o quê? Com o melaço de cana, que não vai ser muita coisa, porque o melaço ele já é um pouco, já tem uma potência de sabor muito grande. Então eu vou colocar aqui basicamente 1 colher de sopa desse melaço para trazer esse sabor. E ele já tá ficando numa textura bem bonita, bem bacana. E vocês vão ver, gente, que ele ainda tá bem... Ele já tá numa textura legal de molho, assim. Então ele vai reduzir um pouquinho mais ainda. E aqui vocês podem ver que ele ainda tá com uns pedaços de cebola. Se eu deixar assim, ele vai ficar um molho mais rústico, tá? Uma coisa mais rústica. Porém, se você quiser deixar ele bem lisinho, com uma textura diferente também, a gente pode estar mixando ele, que é o que a gente vai fazer agora para mostrar para vocês como que vai ficar. A gente está fazendo a redução do molho e vocês podem ver que ele já está numa consistência bacana de molho, mas ainda tem aqui alguns pedaços de cebola. Fica muito bonito porque dá uma aparência bem rústica para o molho, mas caso você queira deixar com uma aparência mais lisinha, basta você mixar isso daqui tudo para poder envolver tudo. Mas assim, esse daqui é um molho bem rústico, bem bonito, que eu acho que agrega muito no visual, na apresentação do prato. Então eu particularmente sou muito fã de quando tá com esse tipo de textura aqui. E esse aqui é o nosso molho barbecue. O que vocês acharam? Hoje, é isso, Ana Maria Braga? Nossa próxima receita é um molho de gorgonzola, molho de queijo, né, gente? Que vai gorgonzola, a gente vai usar um pouco de parmesão, mas pode usar também a mussarela, que fica muito legal. A mussarela ela derrete, ela dá um puxa, que fica bem legal.
E ele é muito bom para poder acompanhar carnes. Quem faz fondue, né, essas coisas assim, já está acostumado com esse tipo de molho, mas ele combina demais com carne de boi, dá uma potencializada muito grande no churrasco. E aí a gente vai começar o preparo. Aqui a gente está utilizando queijo gorgonzola, queijo parmesão, creme de leite. Pode ser o de caixinha, pode ser o creme de leite fresco, mas é importante que o creme de leite fresco ele aguenta mais temperatura, então se você puder dar preferência no creme de leite fresco vai ser melhor. Está usando mostarda Dijon também, mas pode ser aquela mostarda amarelinha tradicional, pode ser mostarda Lancienne, porque esse aqui também dá uma elevada no sabor, fica muito bom. Já perceberam que a gente gosta de mostarda, né? Sal e pimenta do reino, bem na medida, porque os queijos já são bem salgados, né? Então tem que ter uma habilidade ali, um bom senso para a gente não extrapolar os sabores. Esse preparo também é feito na panela, tá? Então a gente vai começar aqui acendendo o fogo, né? Vamos esquentar um pouquinho essa panela aqui para a gente já entrar com o creme de leite direto nela. Os queijos a gente vai colocar durante o preparo, e eles já vão se envolver, a mostarda. É uma receita bem simples de fazer, né, Pedro? Prática. Bem prática mesmo, rapidinha. Pô, cheguei no churrasco, quero dar uma potencializada, quero impressionar a galera. Toma, molhinho de queijo, não tem erro. Bom demais. Enquanto a panela tá esquentando aqui também, gente, tem gente que usa também no preparo bechamel, né? Fica bem legal, que é um molho branco, que aí também rende um pouquinho mais a porção, mas ele acaba às vezes perdendo um pouquinho no sabor, mas fica uma textura bem bacana também, é uma outra opção para você estar fazendo, né? E quando você utiliza o bechamel, você acaba podendo reaproveitar para fazer um preparo com macarrão, porque às vezes vai sobrar muito molho, botei no potinho, mas eu fiz uma quantidade grande, aí eu consigo reaproveitar para colocar numa lasanha, botar num macarrão que eu tô fazendo, um nhoque, enfim. Você tem um reaproveitamento bem legal da receita, né? Então a gente vai começar aqui, né, Pedro, com o preparo colocando o creme de leite na panela. Ela já tá bem quentinha ali. Estava utilizando 2 caixinhas de creme de leite, tá, gente? E a gente já pode ir direto aqui também, já colocando, a gente já ralou um pouquinho aqui, né, do parmesão. Então a gente já vai colocar um pouquinho desse parmesão, que ele vai já começando a fazer essa textura e tudo mais. E tem que ter cuidado, gente, porque o queijo também é um preparo que pode agarrar na panela. Então, se você estiver utilizando uma panela com um teflon bacana, que não vai agarrar legal, a gente está utilizando aqui a panela de inox, que a gente utiliza mais tradicionalmente, que requer um cuidado maior no preparo para você não deixar agarrando na parede, nem tudo mais. E vamos começar a acrescentar. A gente utilizou 1 cilindro de queijo parmesão e a gente tem uma pecinha aqui, tá vendo? De gorgonzola, que a gente pode ralar também, não tem problema, a gente está usando um zester, só que a gente pode também deixar ele pedaçudo, que facilita, às vezes também, a gente vai colocando assim, né? E aqui o gorgonzola vai a gosto do seu querer, quanto mais potente, mais gorgonzola, menos potente, de sabor, menos gorgonzola. Isso, e como a gente falou, a gente vai ver se há necessidade de colocar realmente sal e pimenta do reino, porque o queijo já tem essa potência, né, de sabor, então tem que ter muito cuidado, e é um preparo bem rápido, tá, gente? Porque o creme de leite já tem uma textura mais pastosa, o queijo, ele agrega mais isso daí, e já como o preparo é rápido, a gente já vai colocar 1 colher ou uma talagada, né, de mostarda Dijon, que também vai dar uma cor, tá, gente? Não é só sabor, não. Ele dá um diferencial bem bacana. Então, praticamente, a receita é você deixar tudo homogêneo, tá? É você deixar tudo já na mesma textura, por isso que ela é bem rápida de preparar mesmo. Só o tempo do queijo derreter, se incorporar no molho. E aquilo que a gente vem falando também. Fica muito bonita essa aparência mais rústica, então às vezes você não quer deixar tudo 100% homogêneo, você quer deixar uns pedacinhos para mostrar que tem queijo ali e tudo mais. Mas você vê, ó, puxa aí 1 colher, Pedro. Ele já tá com uma textura bem bacana, tá vendo? O ideal é que ele fique no ponto na P. O ponto na P que a gente fala é quando a gente passa 1 colher na outra assim. Puxa ali que a gente vai mostrar aqui. A gente vai trocar a colher, tá, gente? É quando a gente passa e fica marcado assim, tá vendo? Então esse aí é o ponto ideal pro molho. Agora, o famoso tombo da polenta. É o tombo do molho. Gente,
O cheiro disso aqui vocês não estão entendendo. Tá muito bom. Vem com a carne aqui, ó, chuchou. Sucesso total no seu churrasco. Molho simples, fácil de fazer e que agrega uma experiência no churrasco que é fora do normal. Qualquer carne de boi vai entrar muito bem. A gente recomenda muita carne de boi. Com outras vai potencializar em outros preparos, tá? Esse aqui a gente... E assim, gente, a gente utilizou o gorgonzola parmesão, mais um mix de queijos. Quer fazer um molho 4 queijos, 5 queijos, vai colocar queijo Gouda, emmental, qualquer coisa você colocar. Vai sentar um alho também para ficar mais... Você pode colocar um alhozinho, você pode fazer um tomate confit, que aí você pega a carne, faz aquele preparo bonito, deixa tudo lá, joga o molho por cima, coloca um tomatinho confit, espetacular. Não tem erro, é sucesso. A nossa última receita, hoje, nosso último molho, é uma sweet chili, que é uma geleia de pimenta, tá? Uma geleia de pimenta. E a gente tem uma base universal, tradicional para fazer essa geleia de pimenta, que é maçã descascada, ralada mesmo. A gente vai utilizar açúcar, suco de limão, pimenta calabresa, mas pode ser pimenta dedo de moça também. Se você não quer que arde muito, pode ser outros tipos de pimenta, até pimenta de cheiro. E um pouquinho de alho para dar uma saborizada, né? Ficar uma coisa bem bacana. E na cozinha quente a gente já vai entrar com esses ingredientes já se agregando. Só a pimentinha a gente vai deixar por último, que a gente vai deixar primeiro dessa consistência, né, de geleia. Então a gente vai entrar já com essa maçã aqui, tá, gente? As descrições, né, os quantitativos a gente vai estar passando para você. Mas aqui a gente está usando... A gente ralou algumas maçãs, mas a gente está fazendo uma receita reduzida. Então a gente está colocando aqui já um pouco dessa maçã. O suco, né, do limão, o Pedro vai espremer aqui esse limão aqui também. E para facilitar já, para a gente já deixar esse preparo, a gente vai entrar com um pouquinho de água também, gente. Que é só para facilitar, porque a água vai evaporar, vai reduzir rapidinho, então a gente vai botar um pouco dessa água. E a gente já vai misturar um pouquinho. Você tem uma colherzinha, Pedro? E vamos colocar esse açúcar também, para já ir junto no preparo, já caramelizando desde o início, tá? E, gente, como é uma geleia, esse preparo, assim... tem que estar doce, né? Então não tenha um pouco de receio, assim, não precisa ter receio de colocar açúcar. A gente vai misturar agora um pouco na panela e aos pouquinhos ele vai gerar essa consistência de geleia. E a gente já deixa aqui no fogo, a gente deixa no fogo médio para a gente fazer essa redução e começar a criar essa textura de geleia, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente não botou ainda a pimenta. A gente entrou com a maçã, com o suco de limão e com o açúcar nesse primeiro momento. Vocês podem ver que aqui ele já está dando uma textura diferente. O que é importante saber é que no fogo quente aqui, né, tem um tipo de textura, mas quando ela esfria, ela muda a propriedade dela também. Então aqui a gente já vai entrar com um pouquinho de pimenta calabresa para colocar, que é o que vai trazer essa picância. Vou misturar aqui um pouquinho. E claro, gente, se eu deixar esse preparo 1 hora no fogo bem baixinho, ele vai alcançar uma textura legal, mas a gente tem os macetes para poder acelerar esse processo, que é como a gente fez no barbecue, que a gente utilizou o mix. Então o mix a gente vai conseguir deixar isso aqui mais homogêneo, já trazendo essa textura final. Então a gente já vai utilizar o mix agora, para a gente já deixar tudo bem bonito, já no preparo, já finalizando. Nesse momento aqui, gente, nós já desligamos o fogo. E aí você vai ver, puxa aí, ó. Ó como é que ficou com uma textura bem bonita, já bem legal de uma geleia mesmo. Gente, essas foram as receitas de hoje. Recapitulando, a gente fez um molho pesto, chimichurri, um molho de queijo gorgonzola, um sweet chili, uma geleia de pimenta e um barbecue. Se você quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, basta seguir a gente no Instagram, que é o @varandãobbq. Lá a gente posta muita coisa bacana, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu sou o Alexandre, esse aqui é o Pedro, e essa foi a nossa apresentação dos molhos do Varandão.